Vamos estender nossas mãos para cá. Nós vamos pedir a Deus que Ele venha usar o seu servo. Nesse momento nós iremos abençoar Ele, que Ele vai abençoar nós, que Deus tem, eu creio que Deus tem uma palavra através da vida do seu servo, amém? Grandioso Deus, Pai, aqui está o pastor Fernando, a qual nesse momento ele vai ser um canal de bênção na tua vida como ele tem sido. E eu creio, Senhor, que Ele tem uma palavra do céu para nossas vidas. Fale aquilo não que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar, aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, Senhor. Usa teu filho hoje e para todo sempre. Pastor, deixa Deus te usar. Queridos, a minha saudação é de paz do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Sempre bom estar na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Honra a Deus pela vida do pastor Adriano, canal de bênção para que pudéssemos estar aqui essa madrugada. O pastor Adriano tem me ajudado muito aqui em Goiânia, viu? Me ajuda demais ele. As pessoas aqui em Goiânia dizem que eu sou metido, porque eu sou muito travado, eu fico muito sério ali no canto. Mas é por causa da responsabilidade. Hoje parece que é a primeira vez. Sempre é bom quando parece que é a primeira vez. Mas quando acabar aqui, você pode até me levar para comer uma pizza. Eu sou um cara legal. É sério. Pastor, muito obrigado. Pastora. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Oh, glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Diz assim a palavra do Eterno. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olhe para nós. E o homem olhou para ele com atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Pode sentar, fica bem à vontade. Aleluia. Queridos, falar sobre o próximo nível e olhar para Pedro, nós vamos ver que tem muito a ver. Pedro é alguém que cresce de forma extraordinária. Quanto mais Pedro anda com Jesus, mais afiado o Pedro fica. Só que esse Pedro é alguém que anda com Jesus, segue Jesus, mas ainda não está cheio do Espírito Santo. E por não estar cheio do Espírito Santo, nós vamos ver algumas falhas em Pedro. E na verdade, Pedro precisa a cada dia estar passando, ou vencendo um próximo nível na sua caminhada. E para falarmos do que acontece aqui em Atos capítulo 3, vamos precisar voltar pelo menos em Lucas capítulo de número 5 para entendermos um pouco do que aconteceu na vida e no ministério de Pedro. Entendemos que Pedro agora havia frustrado toda a sua expectativa. Pedro é alguém que tenta a noite inteira e não consegue. Tanto é que quando Pedro estava lavando as redes, Jesus agora entra no barco de Pedro e fala com Pedro:
que é para Pedro remar o barco até a beira da praia para que Jesus pudesse pregar e ensinar a palavra. Interessante é que quando Jesus entra no barco de Pedro, é porque um Pedro frustrado, cansado, decepcionado com seu resultado. Talvez se Pedro tivesse feito uma pesca de sucesso aquele dia, de repente Jesus nem teria essa oportunidade de ter entrado no barco de Pedro. Existem pessoas que elas precisam quebrar para que Jesus possa entrar e ter acesso no barco dela. E quando Pedro agora vai remar, a Bíblia diz que Pedro estava no barco, Jesus está ensinando. Eu acredito que o sermão de Jesus era um pouco mais demorado que o meu. O ensinamento de Jesus, a forma de ensinar, talvez demorava mais do que eu. Só que esse Pedro que está no barco com Jesus é um Pedro cansado, é um Pedro frustrado, é um Pedro que está decepcionado com os resultados da sua experiência, com os resultados da sua própria capacidade. E esse Pedro em nenhum momento vai olhar para Jesus e vai interromper Jesus, dizendo: Jesus, para, porque eu estou cansado. Para de ensinar, porque eu não aguento mais. Eu trabalhei demais a noite inteira. Não, Pedro continua quieto. Por quê? Porque Pedro sabe que o barco é de Pedro, mas quem governa o barco agora é Jesus. Quando nós entendermos que a vida é nossa, mas quem governa a nossa vida é Jesus, vai ficar muito mais fácil para a sua vida e para o seu ministério. Quando nós entendermos essa dependência, aleluia, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aí Jesus olha para Pedro agora e faz uma proposta para Pedro. Diz: Pedro, eu preciso que você lance a sua rede no mar profundo. Pedro está acostumado a tentar no raso, Pedro está acostumado a trabalhar no raso. Jesus diz: Pedro, agora nós vamos entrar num próximo nível. Agora nós vamos entrar num lugar, aleluia, de profundidade. Pedro olhou para Jesus e disse: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, embaixo da tua palavra, respaldado na tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Palavra essa que traz confiança, palavra essa que traz esperança, palavra essa que traz, aleluia, fé, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Se você estiver cansado, frustrado e decepcionado, é simples: não corra para o amigo mais próximo, porque se você disser para ele que você está doente, uma doença incurável, ele vai dizer: quer saber, o amigo da minha prima morreu com essa doença. Mas se você correr para a palavra de Deus, você será fortalecido e curado pelo poder da palavra. Oh glória, oh glória, oh glória. Davi disse no Salmo 119: melhor do que milhares de peças de ouro e de prata é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele vai dizer: a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Enquanto nós estivermos na palavra, aleluia, oh glória. Jeremias capítulo 21 e o 22. Jeremias está profetizando uma palavra dura, uma palavra de conserto, de aliança, uma palavra de retorno. Aleluia. O que Jeremias está dizendo para o povo é hora de recalcular a rota. Aleluia. Este povo precisa recalcular a rota, precisa voltar para a origem, voltar para o chamado, voltar para Deus. Só que agora o príncipe Pazur se levanta e dá um tapa na cara de Jeremias para calar o profeta, para calar a profecia de Jeremias. Coloca Jeremias no cepo, no objeto de tortura, por 24 horas. E quando é pela manhã, depois de 24 horas, Pazur vem soltar Jeremias pensando: quer saber, agora eu calei o profeta, agora eu paralisei ele, agora ele não vai mais profetizar.
Só que quando ele solta Jeremias, a primeira coisa que Jeremias faz é dizer: assim diz o Senhor Deus, o mal que eu profetizei que viria, virá, e não tardará, diz o Senhor. E quando passa o capítulo, Jeremias vai falar com Deus em oração e vai dizer: Senhor, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais pregar a tua palavra, porque a tua palavra me traz vergonha, a tua palavra me traz opróbrio. Mas quando eu menos percebo, eu já estou profetizando a tua palavra, porque a tua palavra está entranhada nas minhas entranhas. Jeremias está dizendo: eu não li para expor, eu não li para aparecer, eu não li para me mostrar, eu li a tua palavra e guardei aqui dentro, e é por isso que eu estou fortalecido na tua palavra. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro vai lançar as redes agora. E quando Pedro lança as redes, Pedro vai pegar tantos peixes aquele dia, que as redes agora estão quase a arrebentar. Pedro vai precisar chamar os pescadores vizinhos, barcos vizinhos, para compartilhar dos peixes que havia pescado. Sabe por quê? Porque se Pedro não compartilha, certamente ele iria afundar, e de repente poderia até morrer afogado. Toda a prosperidade de Deus nas nossas vidas sempre vem para alcançarmos alguém através dessa prosperidade. O que Pedro está fazendo agora é compartilhando da prosperidade que os céus confiou sobre a vida dele. Aleluia. Deus nunca vai confiar a prosperidade nas mãos daquele que não quer compartilhar. Deus nunca vai dar, Deus nunca vai confiar a prosperidade na mão daquele que não compartilha. Tudo que Pedro mais queria era pescar. Tudo que Pedro mais precisava era dessa prosperidade, dessa provisão, dessa providência. Só que o versículo de número 16 diz que Pedro agora vai deixar tudo na areia e vai seguir Jesus. Quem está entendendo? Pedro vai deixar tudo na areia. Pedro vai deixar os barcos, Pedro vai deixar os peixes para seguir Jesus. O que Pedro está dizendo com as suas atitudes agora é: Senhor, prosperidade é bom, prosperidade almeja isso a vida inteira, mas abro mão da prosperidade que esse mundo anuncia, aleluia, aleluia, para seguir a tua presença, para ouvir a tua palavra. Prosperidade é bom, mas nada se compara com a tua presença. Oh glória, oh glória, oh minacandarápia. Prosperidade é bom, mas sem a presença dele não vale a pena. Tem muita gente que precisa fazer o que Bartimeu disse. Bartimeu disse: Jesus, eu quero tornar a ver como antes. Jesus, eu quero tornar a ver. Por quê, pastor? Tem muita gente, aleluia, que precisa ser como Bartimeu. Porque Jesus disse: Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Por que é que Jesus está perguntando isso para alguém que é cego dos dois olhos? Sabe por quê? Porque o texto disse que ele era cego e mendigo. De repente ele poderia escolher: Senhor, eu quero prosperidade, eu quero bonança, eu quero superabundância. Mas não, ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. Porque não adianta prosperar sem voltar a ver como antes, sem voltar a amar como antes, sem voltar a sentir Deus como antes, sem voltar a dizimar como antes, sem voltar a ofertar como antes, sem voltar a abraçar como antes. Não vale a pena. Oh glória. Pedro agora vai entrar num discipulado. Difícil é, aleluia, difícil é entrar num discipulado, porque o discipulado traz confronto. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer confronto mesmo. E andar com a liderança como Pedro vai andar agora não é fácil, porque está perto. Pode ter certeza que quanto mais perto do líder você estiver, mais você será alinhado, mais você será confrontado, mais perto da promessa você chegará. Quanto mais Pedro anda com Jesus, mais Jesus tem liberdade de trabalhar na vida de Pedro. Pedro agora está seguindo Jesus. Pedro está maravilhado, porque
está vendo Jesus fazer algo sobrenatural, está vendo Jesus curar enfermo, ressuscitar morto, curar surdo. Pedro está maravilhado com o que está vendo. O próprio Pedro também está cheio de autoridade, porque Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar em serpente e em escorpião. Então esse Pedro também expulsa demônio, esse Pedro também cura enfermos. Estão maravilhados com isso. Só que o discipulado vai apertando cada vez mais, porque fazer milagre ainda não é o chamado. Fazer milagre ainda não significa que eu passei de nível, que eu estou num nível maior. Não. Quanto maior o nível, quanto mais alto o nível, mais simples nós ficamos. Quanto mais alto o nível, mais humilde nós ficamos. Com Jesus é assim, a conta dele é diferente. Quanto mais você desce, mais você cresce. Quanto mais você se submete, mais perto do chamado você chega. Pedro agora continua andando com Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que esse Pedro estava junto com os 12. Jesus está reunido com eles. Jesus pergunta: eu tenho algo para perguntar para vocês aqui. O que é? Qual é a pergunta? Jesus disse: o que é que dizem por aí que eu sou? Alguém se levanta e diz: uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, um profeta qualquer. Aleluia. Jesus olhou e perguntou agora o que todo pastor precisa saber, o que todo líder precisa saber. A pergunta de Jesus agora é essa: tudo bem, mas vocês que andam comigo, sentam na mesa comigo, bate nas minhas costas, o que é que vocês estão dizendo sobre mim? O que é que vocês dizem a meu respeito? Pedro disse: mestre, eu digo que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Quem está entendendo da glória? Quem está entendendo da glória? Todo líder precisa saber isso aqui. Não adianta formar um exército sem saber quem é o liderado da sua confiança. Moisés vai enviar 12 homens da sua confiança, 12 obreiros da sua confiança, para espiar a terra. A Bíblia vai dizer que 10 deles veio desfazendo a visão de Moisés. 10 deles vieram tentando enfraquecer o povo. E o que é que eles diziam para o povo? Eles disseram assim: olha, os gigantes olhavam para nós como se fôssemos pequenos gafanhotos. Mentira, nenhum gigante enxergou eles. Se enxergasse, tinha matado. Mas é a forma que eles se enxergam, como pequenos gafanhotos. Mas a Bíblia vai dizer que tem dois no meio deles, Josué e Caleb, que vem dizendo: tem gigante? Tem, mas a terra manda leite e mel. A terra manda leite e mel. A terra manda leite e mel. O cacho de uva lá, são 2 homens para carregar o cacho de uva. A terra é próspera. Aleluia. Por que é que esses dois agora, por que é que esses dois estão trazendo um relato positivo? Porque são 2 obreiros de Moisés. O primeiro é Josué. Enquanto Moisés orava, ele estava na porta da tenda orando. Moisés terminava, ele continuava na porta orando. Aleluia. Josué é o da oração. E o Caleb, pastor? Caleb é aquele que vai dizer, após a morte de Moisés, vai chamar Josué e vai dizer: Josué, vamos conversar aqui, meu filho. Ele disse: ei, Josué, eu tenho uma promessa. Aleluia. Moisés, servo de Deus, liberou uma promessa sobre mim. Disse que a terra era minha. Ei, Josué, 45 anos se passaram. Eu estou com 85 anos de idade, mas estou na mesma força daquela palavra. Na força daquela palavra. Na força daquela palavra. Oh glória. Obreiro que está na oração, obreiro que está na palavra, não dá trabalho. Obreiro que está na oração e na palavra, não tem problema. Obreiro que está aqui agora acordado, esse obreiro é o obreiro da confiança. Escute bem. Josué capítulo 5 verso 13. Josué capítulo 5 verso 13. O Josué, o exército dele estava se preparando para invadir Jericó. Estão se preparando. Josué olhou e viu um anjo. Ele viu um homem alto, forte, com uma espada. Ele agora quer descobrir o que todo líder precisa descobrir. Era simples, era só ele pegar e fazer o quê? Ir para a guerra. Tem um homem forte no exército dele. Tem um homem valente, tem um homem... tem lá. Ele disse: não, vou lá ver o que é. E quando ele se aproxima, ele diz: vem cá. És tu
um dos nossos, ou tu és um dos nossos adversários? O anjo disse: não sou de vocês, muito menos adversário de vocês. Sou representante do Deus vivo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Escute isso aqui. O que o anjo está dizendo a Josué agora é o que Deus disse para Moisés no começo do chamado. Às vezes o liderado, o discípulo, o obreiro tem o costume só porque leu um pouquinho mais, só porque estudou um pouquinho mais, está pregando um pouquinho mais forte, chegou ao ponto de se achar que ele é o bom, que ele é o grande, que ele é poderoso. Só que o anjo disse: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Que o anjo está dizendo é: o que aconteceu com Moisés está acontecendo com você agora. Então todo lugar que você passar agora, saiba, seu pastor passou por lá, seu líder passou por lá. Aleluia, oh, glória. O Pedro está diante de Jesus. Aí Jesus agora diz para ele: Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o próprio Deus. Quando ele diz Simão Barjonas, está dizendo Simão, filho de Jonas. Ei, se para Pedro é bom ou ruim lembrar do pai, eu não sei, mas que Jesus tocou na paternidade de Pedro, tocou. Tem muita gente aqui que lembrar do pai é bom, mas tem gente que se falar do pai, o coração dele fecha. Jesus disse: Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o próprio Deus. Eu tenho uma chave, e eu vou te dar uma chave, Pedro. Que o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu, o que tu desligares na terra terá sido desligado no céu. Que profecia é essa? Não foi Jeremias, não foi Elias, foi o próprio Jesus que liberou essa profecia. Imagine como está o coração de Pedro agora, alegre, feliz, regozijando de muita felicidade, porque recebeu uma profecia que ele vai receber uma chave. Só que momentos passam e Jesus está falando de crucificação, de padecer na cruz. O Pedro levanta e diz: não, mestre, isso não pode acontecer, não pode ser assim. Jesus disse: Pedro, arreda-te de mim, Satanás, não des lugar ao diabo. Como é que pode? Só que esse Pedro não é qualquer Pedro, varão. Esse Pedro é o Pedro que tem a promessa da chave. Esse Pedro é o Pedro que agora poderia dizer: quer saber, Jesus, eu vou sair do discipulado, eu vou pular fora, porque eu também tenho promessa, eu também tenho profecia. Mas Pedro vai continuar firme no propósito. E mais à frente, quando Jesus está no monte da transfiguração, Jesus fica reluzente, está brilhando demais, uma luz intensa. Pedro olha agora e numa visão aparece o Elias e o Moisés numa visão. O Pedro se aproxima de Jesus e diz: mestre, ei mestre, permita eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. É interessante, Pedro poderia fazer como a maioria faz. Pedro poderia ter dito: mestre, permita André fazer, Felipe fazer, manda outro fazer. Mas ele diz: não, eu quero fazer 3 tendas. O que Pedro está dizendo é: eu tenho uma profecia muito grande, mas o peso da profecia não abala o caráter de servo. Não pode abalar o caráter de servo, não pode abalar o caráter de servo. Você pode ter recebido uma profecia apostólica, você pode ter recebido uma profecia de milhões, mas isso não pode mexer no teu coração e nem na tua alma. Até chegar o próximo nível, vamos precisar nos submetermos ao discipulado. Oh, glória. É que me dicana la popoto capita canarabau assaio. É de que de romaio está que papau, que te papau, é que te capa. Aqui te popo de que tá papau, é que te papau. A do que eu serre me na canda la própria da candarápia. Eu não sei você, mas eu não saí de casa para vigília normal. Eu não saí de casa para culto light. Eu quero voar. Esse Pedro ainda tem muita carnalidade no caráter.
Se Pedro é alguém que conhece Jesus, segue a Jesus, mas ainda não é cheio do Espírito Santo, e ele só vai passar de nível quando ele for cheio do Espírito Santo, em Atos 2. Escute bem. Lá vai o Pedro, juntamente com Jesus. Oh, glória. Lá vai o Pedro. Lá vem Judas lá do outro lado. Judas veio para trair Jesus, deu um beijo no rosto de Jesus. Jesus olhou para Judas e disse assim: amigo, por que é que tu me traíste com um beijo? Jesus chamou Judas de amigo após uma traição. O que Jesus está dizendo é: o veneno que você carrega não muda quem eu sou. O veneno que você carrega não muda quem eu sou. Tem muita gente dentro da igreja perdida no chamado porque deixou de ser perseguido e se transformou em perseguidor. Porque a perseguição é mal, a samanarapia, fez de você um perseguidor. Lembra que Davi disse: Deus, tira minha alma da prisão. Não, a cadeia não é física. O que Davi está dizendo é: eu tenho Saul na minha mão. A minha alma, meu sentimento, minhas emoções estão mandando eu matar. Não deixa eu matar, senão eu vou me tornar um Saul. Não deixa eu matar, senão eu vou me tornar um perseguidor. Eu não posso. Ana disse algo interessante. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 e 11. Ana vai orar, e na oração dela vai dizer assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, jamais passarei navalha no cabelo dele nem na barba, e ele será teu. Observe que em nenhum momento da oração ela diz Senhor. Em nenhum momento da oração diz Senhor, Penina, mostra para Penina que eu sou mulher. Mostra para ela que eu também tenho. Em nenhum momento ela fala a Penina, sabe por quê? Nunca permitiu a perseguidora ou a perseguição interferir no seu contato com Deus. Não permita a perseguição atrapalhar a sua caminhada. Oh, glória. Aleluia. Aí vai o Pedro. Os soldados vieram prender Jesus e o Malco. Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Cortou a orelha de Malco. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. A primeira cirurgia plástica da história, sem anestesia, quem fez foi Jesus. Colocou a orelha de Malco no lugar. Por que, pastor? Porque Malco faltava 3 meses para se tornar sacerdote. E naquela época, sacerdote não podia ter defeito. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, Pedro está dizendo assim: eu estou te proibindo de sonhar. Eu estou interferindo no seu sonho. Só que quando Jesus pega a orelha e coloca no lugar, o que Jesus está dizendo com isso é o quê? O que Jesus está dizendo é o quê? Enquanto você estiver perto de mim, ninguém pode impedir os teus sonhos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto nós estivermos perto dele, ninguém pode impedir os nossos sonhos. Tem muita gente que diz que não sabe qual é o chamado, não sabe para que nasceu. Eu vou lhe falar, aleluia. Neemias, quando ouve agora no capítulo 1, dizendo que Jerusalém, os muros estão queimados, portões derrubados, dá uma vergonha lá. Ele poderia pegar o zap e dizer: adivinha quem caiu? O muro caiu, o portão já era. Mas não, ele vai se levantar e vai dizer: então eu orei, jejuei, chorei muito, aleluia. No verso de número 11 ele vai dizer assim: neste tempo eu era apenas copeiro do rei. Ele era copeiro, tem mais de 20 anos que ele é copeiro. Então ele podia se acostumar em ser copeiro, morrer como copeiro. Mas de tanto ele orar, Deus vai ativar nele os sonhos que nem ele imaginava. De tanto ele orar, vai deixar de ser copeiro para ser um dos maiores líderes que a Bíblia nos descreve. Pastor, qual é o meu chamado? Vem para a oração, vem para a vigília, vem para a palavra, e você vai descobrir o seu chamado. Se está perdido do chamado, está faltando vida com Deus.
Neemias disse um negócio muito bom. Neemias disse assim: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Tobias e Sanbalate estão chamando ele. A proposta é: vem, moço, vamos começar. Ele disse: estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. Eu sou apaixonado por isso aqui. Ele poderia ter dito, ele disse: estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso. Ele não disse: eu não quero. Quem é que não quer deixar a obra para distrair? Ele disse: eu não faço o que quero. Estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso parar. Você já parou para entender porque muita gente desiste? Você não pode. Você não pode desistir. Escute. Jesus coloca a orelha de Malco no lugar. Jesus é levado preso. Você sabe que Pedro vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Jesus morreu, ressuscitou. Eu costumo dizer que as nossas amizades, elas revelam quem somos e como estamos. Quando Jesus morre, cadê o Pedro? Desistiu do chamado e voltou a pescar. Quem é a companhia de Pedro? Tomé e Natanael. Tomé foi aquele que disse: só acredito vendo. Natanael foi o mesmo que disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? As amizades de Pedro nos revelam que o Pedro não está bem, mas Jesus vai ao encontro de Pedro e vai restaurar o Pedro de novo, vai levantar o Pedro mais uma vez. Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu da sua casa. Aleluia. Escuta isso aqui. Quando Jesus morre e ressuscita, os discípulos estavam reunidos numa casa, e nessa casa o Tomé não estava lá. Quem faltava? Tomé. O Tomé não estava na casa. Jesus atravessou a parede, se revelou aos 10 discípulos, foi uma maravilha. Jesus foi embora. O Tomé chegou na casa e os discípulos disseram: olha, o mestre veio aqui, o mestre ressuscitou. Tomé disse: quer saber? Eu só acredito vendo. Se eu colocar o meu dedo no buraco que os cravos fizeram na mão dele, eu acredito. Se eu colocar minha mão no lugar onde a lança entrou no lar, eu acredito. Só que agora os discípulos estão todos reunidos, e Tomé também estava lá. E Jesus entrou na casa aquele dia só por causa do Tomé. Atravessou a parede novamente e disse: Tomé, coloque a mão aqui, ó. Coloque o dedo aqui, Tomé. Veja aqui o buraco. Tomé, coloque a mão aqui, ó. Tomé, não sejais incrédulo, mas sejais crente. Escute bem. Observe que os 10 estavam reunidos na casa e Jesus apareceu. Tomé não estava lá, porque eles estavam todos mal. Só que Tomé se achou no direito de ficar isoladinho, no cantinho para lá, num lugar diferente. Tomé não queria estar na comunhão porque estava machucadinho. Por quê, pastor? Porque Jesus morreu. E o amigo dele, Judas, morreu também. Judas era de aliança, era irmão, era do discipulado. Não tem como não sentir a falta de Judas. Então Tomé não está bem, está em algum lugar, olhando para as suas dores, valorizando suas dores, seu sofrimento. Só que Jesus não vai onde Tomé está. Jesus não vai no lugar que Tomé está escondido, não. Jesus só vai fazer alguma coisa na vida de Tomé quando ele voltar para a casa da comunhão, para o lugar da comunhão. Quando ele volta para a comunhão, Jesus entra, chama ele e restaura ele, levanta ele de novo. Por quê, pastor? Porque é inadmissível. Se Jesus subisse, Tomé ia só contar a história dos outros. Não existe ministério baseado na história dos outros. Então, se você tem ministério, por favor, entra de volta na casa. Eu li Atos 3, não foi?
Tem 10 minutos ainda. Vamos aí. Escute bem. Eu já estou terminando. Eu vi uma frase interessante esses dias que mexeu com o meu coração. A frase dizia assim: nunca confie num pregador quando ele diz que está terminando. Ou frase verdadeira aquela. Vou encerrar. A mais que esse teclado aqui eu prego mais 2 horas. Escute bem. Atos 1 diz que eles estavam reunidos. Existiu uma palavra de Jesus para eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Só que ficar em Jerusalém não é bom, porque Jerusalém agora pode ser o lugar da perseguição. Você já pensou? Fique no lugar da perseguição até ser revestido de poder. 500 pessoas ouviram isso. 500 pessoas estão em Atos 1 orando incessantemente, reunidos no mesmo lugar. Pedro, por sua vez, é complicado esse Pedro, porque Pedro ainda não havia alcançado o nível. Pedro tomou a decisão de dizer: eu vou orar a Deus. Pedro levanta um clamor, uma oração forte, pega um objeto de sorte e lança, e o objeto vai cair sobre Matias. Pedro vai colocar Matias no lugar de Judas, porque Pedro orou. Só que Matias é um projeto falido e fracassado. Por quê? Onde foi que Pedro errou, pastor? Pedro orou, sim, orou. O erro de Pedro foi orar e não esperar a resposta de Deus para decidir. Orar não te dá direito de decidir nada na sua vida. Pastor, estou orando 21 dias no monte, vou sair daquela igreja. Pastor, estou jejuando 7 dias, estou me consagrando, vou casar com fulano. Não, orar não te dá direito de decidir. Faça como Davi fazia. Davi foi para a guerra, teve vitória na guerra, voltou para casa com seu exército vitorioso. Quando chegou em casa, levaram a família, as mulheres cativas, queimaram toda a cidade. Davi ficou sem saber o que fazer. A pressão agora dos valentes querendo apedrejar o Davi. Davi olhou e disse: espera aí, não taca a pedra agora não, porque eu vou orar. Davi foi orar, e quando Davi ora, ele disse: Senhor, eu posso ir atrás dos amalequitas? Se eu for, o Senhor vai comigo e vai me dar vitória. Eu disse: Davi, pode ir, serei contigo e te darei vitória. É diferente, é diferente, é diferente, não basta orar. Ah, mas eu orei e Deus falou o quê? Que da candarápia. Tem muita gente precipitado nas suas decisões, nas suas conclusões. Estão orando. Atos 2 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, um só propósito. Só que agora tem 120 pessoas. Eram 500, mas só tem 120. 380 foi embora. Mas peraí, a maioria foi embora, e daí? A maioria está fazendo, e daí? Remaio tu remar. Que nome nascer revala. A maioria foi. Mas tem 120 reunidos no mesmo lugar. No lugar da perseguição, da ameaça, no lugar da pressão. Então veio como um vento impetuoso, como o som de um vento impetuoso, línguas repartidas como de fogo, desceu sobre eles, e foram todos cheios do Espírito Santo. Agora o Pedro vai subir o nível de verdade. Por quê, pastor? Agora está cheio do Espírito Santo. É impossível estar cheio do Espírito Santo e continuar no mesmo nível. E o comportamento de Pedro agora vai nos dar aula do que é ser cheio do Espírito Santo.
Um sermão de Pedro, ele vai ganhar mais de 3.000 almas. Porque as pessoas sempre querem estar perto de quem está cheio. Quem não está cheio torna-se um líder repelente, um obreiro repelente, um crente repelente. Ninguém aguenta ficar perto dele, ninguém suporta. Mas quando ele é cheio mesmo, ele atrai pessoas. Ele pode estar na fila do banco, não conhece ninguém, quando vê que tem 3, 4 perto dele para ouvir o que ele tem para servir. Está cheio de Deus. Pastor, me dá outro sinal que Pedro foi cheio, simples. Apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, parece que é Gálatas 6. Apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, ele vai dizer assim, ó. Então eu catei Pedro face a face. Porque quando estavam reunidos só os gentios, Pedro estava tratando o gentio muito bem. Mas quando chegou o apóstolo Marcos e o apóstolo João, Pedro começou a desfazer dos gentios. Ei, você parou para pensar nisso aqui? O que Pedro está fazendo agora? Pedro está submisso à autoridade, porque agora ele é cheio. Porque se fosse outrora, Pedro ia dizer: o que foi, Paulo? Tu nunca andou sobre as águas, tu nunca andou com Jesus. Quem é você para falar do meu ministério, para falar do meu chamado, para me chamar a atenção? Ei, quem é cheio se submete ao confronto da sua liderança. Outra coisa agora que vai nos ensinar, vamos entender agora que Pedro realmente passou de nível. Atos 3. Pedro e João estavam indo para a oração, na hora nona, na hora da hora. Não estão atrasados não. Tem compromisso com a oração e no horário que começa a oração. Não está atrasado não. Tem muita gente, muito obreiro, muito cantor, que na igreja fora são os primeiros a chegar. E quando o pastor encontra o outro pastor na rua, ele diz: nossa, aquele seu obreiro esteve lá na igreja pregando ontem. O homem chega cedo mesmo, o homem é comprometido. Aí o pastor pensa assim: como eu queria um obreiro desse lá na minha igreja. Como eu precisava de um obreiro desse pontual, de um obreiro desse que não faltasse culto, ou se faltasse pelo menos justificava-se. Como eu queria. Escute. A segunda característica, aleluia, de uma mudança de nível, é quando Pedro está indo para a igreja juntamente com João. O coxo estendeu a mão esperando receber alguma coisa. Pedro disse aqui, ó: olhe para nós. Pedro não disse: olhe para mim, que sou cheio de autoridade, de experiência, de mistério. Terra, não. Olhe para nós. Passou de nível. Não é um ministério egocêntrico, não é um ministério centrado nas suas habilidades. Olhe para nós. Ele continua dizendo assim: eu não tenho ouro e não tenho, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando ele diz aqui, ó, eu não tenho ouro e não tenho, eu estou quebrado financeiramente, eu estou sem dinheiro, mas a minha situação financeira não rege o meu ministério. Quando Jó vai orar pelos seus amigos, e Deus vai mudar o cativeiro de esse Jó que vai fazer oração, é um Jó que está na cinza, na sarjeta, no luto, na miséria, mas vai funcionar. Jó não vai esperar o quadro virar, não vai esperar a abundância chegar para funcionar, não. Jó vai funcionar na cinza, na lepra, na doença e na dor.
Não espere o processo terminar para funcionar. Não espere o processo terminar para funcionar. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Não pare, porque Deus tem um chamado na tua vida e na tua história. Eu vou falar Josué capítulo de número 1. Então veio a palavra do Senhor a Josué dizendo, aleluia, levanta. E assim, ó, então veio a palavra do Senhor a Josué dizendo, meu servo Moisés está morto, mas cabe você fazer esse povo atravessar o Jordão. Meu servo Moisés está morto, mas cabe você fazer esse povo atravessar o Jordão. O que Deus está dizendo é, eu sei que tu está no luto, está na dor, está sofrendo, mas não permita seus problemas pessoais, suas dores pessoais interferir no meu chamado. Está doendo, mas faça o que eu mandei. Está doendo, mas existem gerações que dependem de você. Existe um povo que precisa atravessar o Jordão. Está doendo? Levanta, Josué. Oh, glória. Aleluia. Aí Pedro, agora vai. Tem ouro, não tem um prato que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. O homem levantou, sim ou não? Não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ó, isso aqui, ó. Ó. Mas Pedro estendeu a mão e colocou ele de pé. Não levanta não, fica se tocando. Estendeu a mão e colocou ele de pé. O que Pedro está dizendo é, o que palavra não faz, atitudes arrastam. Aleluia, não basta essa palavra, tem que ter atitude de fé. Oi, homem que tapa o sol que o homem levanta, começa a saltar agora, começa a pular, rodar, sapatear, maravilhoso, bênção demais. O que me chama a atenção é dentro da igreja. Quando eles entram na igreja, ele está saltando e dando glória. E os crentes dizendo, não é esse que ficava lá na porta todos os dias pedindo esmola, pastor, não entendi. Estão assumindo que cansaram de ver ele naquela situação, mas nunca liberaram levante e anda. Não arreba crente que está em outro nível, não se contenta. Crente que está em outro nível não se conforma com o raso que está vivendo. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver um outro nível. Se coloque de pé, por favor. Eu preciso que todos vocês venham aqui à frente, por favor. Quer que tô pra cantar. Obide rema praios que tá pau me da manara. Vem aqui você que precisa viver um outro nível. Aleluia, de alguém cheio do Espírito Santo. O Pedro que não é cheio anda sobre as águas, tem medo e afunda. O Pedro cheio do Espírito Santo, Atos 12, está no cárcere, vai morrer no dia seguinte a fio de espada. Mas quando o anjo desce onde isso acorda, como é que vai morrer no dia seguinte de espada e está dormindo? É confiança. Confiança. Segure na mão, faça uma corrente sozinha, por favor. Eu já vou terminar. É de verdade. Segure na mão de alguém. Oh, glória. Aleluia. Escute isso aqui. Hoje Deus te trouxe aqui para uma manutenção ministerial. Hoje Deus te trouxe aqui para uma manutenção ministerial. Todos nós precisamos passar por manutenções de vez em quando.
Quando Moisés está no monte, orando, 40 dias lá no monte, falando com Deus, escrevendo os 10 mandamentos, é uma maravilha. Moisés está cheio da presença de Deus. E quando Moisés desce, o obreiro da sua confiança, o Arão, levou a igreja dele à bagunça. Bagunçou o ministério. E esse Moisés agora está mal. Só que ele não está mal espiritualmente, porque é impossível ter passado 40 dias com Deus lá em cima e estar espiritualmente mal. Não tem como, ele está bem com Deus. Moisés está mal, mas é ministerialmente. O ministério dele foi abalado. O ministério dele foi mexido aquele dia. Moisés vai pegar uma tenda, vai desarmar a tenda, vai sair do meio do povo, vai armar a tenda dele. E quando Moisés está armando a tenda, diz que o povo, cada um ficou na porta da tenda olhando para ver o que é que Moisés ia fazer. Moisés começa a orar e eles entram cada um para sua tenda e começam a orar também. Só que Deus vai descer só na tenda de Moisés, porque não é fazer o que os outros fazem, é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Aleluia. E na tenda Moisés não está legal, o ministério dele está abalado, porque alguém que não ora, alguém que não busca, perseguiu ele e fez ele deixar as 2 tábuas dos 10 mandamentos cair e quebrar. Moisés está descendo do monte com as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e quando ouviu a notícia da perseguição do povo, ele deixou quebrar as tábuas. Aí Deus fala com Moisés assim: Moisés, sobe no monte. Senhor, só vou se a tua presença for comigo. Deus diz: Moisés, a minha presença lhe trará descanso. Oh glória. Aí no capítulo 43, Deus vai dizer assim: Moisés, sobe no monte e leve 2 tábuas de pedras. Tábuas essas como as primeiras que eu escrevi e você deixou quebrar. Vou repetir isso aqui. Leve 2 tábuas de pedra, Moisés. Tábuas essas que eu escrevi os 10 mandamentos e você deixou quebrar. Por quê? Porque eu vou reescrever de novo. Pastor, eu não estou entendendo. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, eu vi que alguém que não ora mexeu no teu ministério e te machucou. Eu vi que você deixou quebrar, Moisés, aquilo que eu confiei nas suas mãos, mas deixou quebrar porque alguém te perseguiu, alguém te atrapalhou. Eu vi que você deixou quebrar. Só que agora eu vou escrever de novo. Existem pessoas aqui que estão machucadas. Alguém que não ora, que não busca, que não tem intimidade, que perdeu a intimidade, mexeu no seu ministério, mexeu no seu chamado. Você está bem espiritualmente, mas não consegue mais exercer como exercia antes o chamado. Só que Deus me trouxe aqui nessa madrugada, e Deus disse para mim: Fernando, diga para essa igreja que eu vou restaurar. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer outra vez, Fernando. Deus vai te levantar de novo. Eu vou orar a Deus, e no final da oração eu vou contar até 3. Eu vou orar a Deus e vou ministrar unção aqui, ó. Quando eu disser 3, eu vou ministrar algo que Deus compartilhou comigo. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou compartilhar aqui essa noite. Deus me deu algo para compartilhar. E quando eu contar 3, Deus vai ministrar uma unção nova, que vai passar por aqui, vai passar por aqui, por aqui, por aqui, até chegar lá no último. Mas uma coisa é certa: Deus vai restaurar seu ministério, e tudo aquilo que você enterrou, tudo aquilo que você paralisou, tudo aquilo que você Deus viu quando você parou, Deus viu quando você enterrou, Deus disse quando você disse não, Deus vai te devolver outra vez.
Espírito de Deus. Aqui na minha mão direita, meu Deus, derrama o que essa igreja precisa, o que esses pastores e líderes precisam. Ó Deus, derrama com esse ministro de louvor, ministro da palavra, ministro da dança, o que eles precisam. Ministra aqui na minha mão direita. Em nome de Jesus, receba de Deus o que é de Deus para a tua vida. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E se é de Deus, é contagiante. Se esse fogo é de Deus, ele vai pegar. Ele está pegando, tá? Ele está pegando, tá? Ele está pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando. Pegou, 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 pegou. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Toda palavra de atraso, toda palavra que mirra, que amarra, que trava, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Seja livre para um recomeço, seja livre para um recomeço, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Aleluia! Deixa fluir, porque só você sabe. Tua história nunca mais será a mesma. Seu ministério nunca mais será o mesmo. Sua casa nunca mais será a mesma. Ai de papacandarapia. Eu estou sentindo o cheiro de macumba quebrada aqui no arraial. Olimita pra candarapa, na candarapia. Eu estou sentindo o cheiro de feitiçaria quebrada aqui na casa. Deus está quebrando uma obra de feitiçaria aqui, ó. Deus está quebrando uma obra de feitiçaria aqui, ó. O diabo perdeu, 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 diabo. Perdeu, Satanás. No nome de Jesus. É hoje, é hoje, é hoje. Deus abençoe a tua casa. Deus te dê uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus todos os teus propósitos, tudo aquilo que você confiou ao Senhor seja executados. Esta seja uma semana de diferencial na tua vida. Que a boa e poderosa mão do Deus Todo-Poderoso se mova sobre você e você viva a história que Ele escreveu para você viver. Tenha uma semana de primeira, em nome de Jesus de Nazaré. E segunda-feira nós te esperamos de novo. Vai com Deus e que Ele guarde você, guarde a tua casa e todos os teus caminhos se prosperem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, pastor. Obrigada por esta palavra. Deus continue te abençoando. Pastor Evaldo, Deus te abençoe. Deus te dê graça todos os dias da sua vida. Que o Senhor venha realizar todos os propósitos da sua vida, da sua esposa, do seu filho. Deus abençoe. Obrigada por ter sido bênção na vida de tantas pessoas. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira tem mais. E nós esperamos por vocês. Amém.